Oi, pessoal. Nessa aula 8, o tema é dimensionamento de circuitos, que consiste, na verdade, em a gente escolher como escolher a fiação que vai formar o circuito elétrico, tá bom? Mas antes eu quero esclarecer um ponto, né, que veio da aula anterior, nossa aula 7. Quem fornece energia para formar a corrente elétrica no circuito, né, lembra, a corrente elétrica são os elétrons livres fluindo no meio, os elétrons, as partículas livres do próprio circuito, eles ganham energia da tomada e fluem, formando a corrente elétrica. Então, quem fornece essa potência para formar a corrente elétrica é a tomada. Mas não é a tomada que define a quantidade de potência que vai ser fornecida, não. É o próprio aparelho, tá? É o aparelho que define qual a potência que a tomada vai fornecer, tá bom? Exemplo. Um fabricante de chuveiro, ele define qual vai ser a potência elétrica que esse chuveiro vai consumir, vai dissipar. Como é que ele consegue isso? Ao escolher os materiais que vão compor o aparelho, né? Quando ele vai construir o chuveiro, ao escolher os materiais, aí ele define a corrente que vai ser formada, portanto, a potência elétrica. Se ela vai ser de 5.000 watts ou outro valor, tá bom? Então, é na própria fabricação do aparelho que ele acaba definindo a potência elétrica do aparelho, ok? Mas é óbvio, é a tomada que fornece essa potência. Para caracterizar a tomada, nós vamos atribuir a ela uma propriedade que nós chamamos de voltagem. Você já deve ter ouvido falar nesse termo, voltagem ou tensão elétrica. O que é a voltagem? Bom, voltagem é a capacidade que a tomada tem de fornecer potência em função da corrente que vai ser formada no circuito. Tá bom? Então, por exemplo, uma tomada de 110, ela tem uma capacidade de fornecer 110 watts para cada corrente de 1 ampere. Agora, uma tomada de 220 fornece 220 watts para cada corrente de 1 ampere. Então, se você considerar a mesma corrente elétrica, a tomada 220 ela fornece mais potência que a de 110. Isso se a corrente for a mesma. Né? Mas, mais uma vez, lembrando que eu não estou dizendo que a tomada 220 fornece mais potência que a de 110. Porque quem vai definir a corrente é o aparelho. Tá bom? Eu vou explicar isso melhor mais à frente. Mas antes, vamos lá, reforçando. Um chuveiro de 4.400 watts, numa tomada 220, né? Qual a corrente que é formada no chuveiro? 20 amperes. Por quê? A tomada 220, ela fornece 220 watts para cada corrente de 1. Como eu preciso de 4.400, quantas correntes de 1 eu vou precisar? 20 amperes. 1 ampere carrega 220, 20 vão carregar 4.400. Agora, se esse chuveiro for de 110, aí quantos amperes vão ser formados no chuveiro? 40. Qual é a lógica? A tomada de 110 ela fornece para cada 1 ampere 110 watts. Mas como eu preciso de 4.400, quanto de corrente eu vou precisar para poder fornecer o 4.400? 40 amperes. Então, se você pegar aparelhos de mesma potência, acaba que a tomada de 220 ela consegue fornecer a mesma potência que a tomada de 110, ó, com menos amperagem, com menos corrente. Entendeu? Então, a tomada 220 ela consegue fornecer a mesma potência para o aparelho, né, com menos corrente que uma tomada de 110. É aí que está a vantagem, né, das tomadas de 220. Né? Por que no nosso país nós temos cidades com tomadas 220 e 110? A resposta é assim, as cidades que têm 110 volts são cidades antigas, antes da década de 50. A gente viu na aula, na página anterior,
que a tomada 220 ela consegue fornecer a mesma potência para o aparelho com menos amperagem, com menos corrente. Então a resposta é justamente essa, a amperagem, né? A resposta está na amperagem formada nos circuitos elétricos. Como a gente viu, tomada 220 acaba fornecendo a potência necessária que o aparelho precisa, só que com uma corrente menor. Sim, mas qual a vantagem da corrente ser menor? A corrente elétrica é ela que faz o aparelho funcionar, tá? Porém, ela tem um efeito colateral. A corrente elétrica ela gera aquecimento, só que não é só aquecimento no aparelho, é aquecimento em todo o circuito, na fiação, na tomada, em todo o circuito, né? Então, esse aquecimento, ele é prejudicial, ele esquenta a fiação, ele pode provocar incêndio, ele pode danificar o meio. A tomada 220, como ela gera menos corrente, você vai ter menos aquecimento, entendeu? A corrente elétrica é estabelecida em todo o circuito, tomada, fiação e aparelho. Ocorre aquecimento na tomada e na fiação, além do aparelho. Portanto, uma corrente com menor intensidade produz menor aquecimento na fiação, tornando o sistema mais seguro. Entendeu? Então, em nosso país, as cidades construídas depois da década de 50, que é o caso de Brasília, né, Goiânia, Manaus, o governo decidiu que as tomadas seriam de 220. Por quê? Porque elas são mais seguras. São seguras em que sentido? Elas geram menos corrente, gerando menos aquecimento, que torna o sistema, né, mais seguro, porque o aquecimento estraga a fiação, pode gerar incêndio, né, pode provocar problemas desagradáveis. Tá bom? Outro ponto importante é a economia, né? Se as tomadas 220 elas geram menos aquecimento, a fiação elétrica não precisa ser muito grossa, ela pode ser mais estreita. A grossura do fio é justamente para suportar o aquecimento provocado pela corrente. Como a tomada 220 elas aquecem menos o circuito, a fiação não precisa ser muito grossa, pode ser mais estreita. E aí sai mais barato, né? Imagina uma cidade como Brasília. Qual a quantidade de fios que precisou utilizar para construir essa cidade, né? A rede elétrica da cidade de Brasília? É uma quantidade absurda de fios, né? Então, quando o governo decidiu que as tomadas seriam 220, barateou, diminuiu o custo. Os fios são mais finos, portanto, mais baratos. Tá bom? Vamos aprender a calcular a corrente elétrica, já que o grande personagem aí é a corrente, né? É a corrente que faz os aparelhos funcionar, é a corrente que carrega a energia, é a corrente que esquenta a fiação. Então, é o personagem principal aí da rede elétrica, do funcionamento dos aparelhos, é a corrente elétrica. Como é que você faz para calcular essa corrente elétrica? Nós vamos usar essas letrinhas aqui, ó. Ao invés de escrever a palavra corrente elétrica, eu vou usar a letra I, tá bom? A letra P é a potência e a letra U a voltagem, tá bom? A unidade da corrente é ampere, da potência é watts e da voltagem volts. Então, para calcular a corrente, é só dividir a potência pela voltagem. Vamos ver um exemplo aqui. Calcule a intensidade de corrente que atravessa um ferro de passar roupa de 2.200 watts fabricado para tomadas de 220. É fácil, é só usar essa expressão. Dividir a potência, que é 2.200 watts, a potência, pela voltagem, 220. Então, divide 2.200 por 220, 10 amperes. Não é fácil? Então, uma tomada de 220 produz num ferro de 2.200 watts 10 amperes. Se esse mesmo ferro fosse ligado numa tomada de 110, ó, qual a intensidade de corrente que atravessa um ferro de passar roupa de 2.200 fabricado para tomadas de 110? Aí você ia dividir 2.200
por 110, né? Olha só, 2.200 por 110, 20 amperes, né? Tomadas de 220 produzem 10 amperes. Já a tomada de 110 produz o dobro da amperagem. E a potência é a mesma, ó, 2.200. Viu? Então, tomadas de 220 fornecem a mesma potência que o aparelho precisa, 2.200, com uma amperagem menor. Né? Isso é que torna o sistema mais seguro. Ok? Agora vamos, né, escolher aí a fiação. Como escolher a fiação. Mas antes, né, a gente tem que avaliar, na verdade, qual a espessura do fio que vai suportar a corrente elétrica, sem danificar, tá bom? É isso que precisa. É por isso que os fios devem ter uma espessura adequada para suportar esse aquecimento. Essa tabelinha aqui, ó, mostra bem como é que você vai escolher a fiação. Se a amperagem produzida for de até 12 amperes, o fio tem que ter 1 milímetro quadrado de espessura diária. Essa área também é chamada de bitola, tá bom? Bitola é essa áreazinha. Então, fio de 1 milímetro, né, ele suporta uma corrente de até 12 amperes. Se a corrente for maior que 12, o fio queima, pega fogo. Já o fio de 1,5 suporta até 15 amperes. Se a corrente for maior que 15, o fio pega fogo. Fios de 2,5 suportam uma corrente de até 21. Fios de 4 até 28, fios de 6 até 36, fios de 10 até 50 e aqui bem pequenininho vão tendo o restante, tá? Então a gente escolhe a espessura do fio prevendo qual vai ser a corrente que vai ser formada no circuito, tá bom? É assim. Para proteger esse fio, para ele não sair pegando fogo, a gente usa muito disjuntores e fusíveis. Para proteger a fiação de possíveis correntes elétricas de intensidades desejadas, os circuitos são protegidos por disjuntores e fusíveis. Como é que eles funcionam? Eles interrompem o circuito, eles desligam o circuito quando a corrente passa de um valor desejado. Por exemplo, um disjuntor de 10 amperes, ele desliga o circuito quando a corrente na fiação passar desse valor. Por que ele faz isso? Para evitar que o fio queime, pegue fogo. Já um fusível, ele queima, né? Ele interrompe a passagem do circuito queimando, quando a corrente, por exemplo, passar de um valor desejado. Aqui é uma foto dos disjuntores, aqui os fusíveis, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Em uma residência, um determinado trecho do circuito é formado por uma tomada e 10 lâmpadas de 22 watts. Esse trecho é protegido por um disjuntor de 5 amperes e a voltagem da rede é 220 volts. Vamos responder isso aqui, ó. Calcule a amperagem, a corrente no circuito, quando todas as lâmpadas são ligadas e um ferro de passar roupa de 2.200 watts é conectado à tomada. Bom, então para calcular a amperagem, é só dividir a potência pela voltagem. Vamos pegar as lâmpadas. Qual é a potência das lâmpadas? 22 watts. A voltagem da tomada, 220. Então, pega 22 e divide por 220. 0,1. Mas isso é uma lâmpada. Quantas lâmpadas tem na casa? 10. Uma lâmpada 0,1. 10 lâmpadas produzem 1 ampere. Agora vamos calcular a corrente no ferro de passar roupa. O ferro é de 2.200 watts. Ó. Divide pela tomada 220, 10 amperes. Então, as lâmpadas produzem 1 ampere e o ferro 10 amperes. Os dois juntos vão produzir quanto? 1 mais 10, 11.
Não esquece que esse trecho do circuito é protegido por um disjuntor de 5 amperes. A pergunta é, o disjuntor abre? Abre. Porque a corrente gerada, ó, a intensidade total de corrente no circuito vai ser 1 ampere das lâmpadas mais 10 amperes do ferro. O circuito gera quanto no circuito? 11. Mas o disjuntor, ele só suporta até 5. Então, o disjuntor vai abrir, interrompendo a passagem de corrente. Com isso, o fio está protegido, não tem risco do fio pegar fogo. Tá bom? Hora de escolher a fiação. Vamos usar essa tabela que eu já apresentei para você e vamos responder essa pergunta aqui, ó. Utilizando a tabela ao lado, qual a bitola, qual a espessura do fio adequada para suportar o funcionamento de um chuveiro elétrico de 5.800 watts construído para tomadas de 110 volts. Então, você tem um chuveiro de 5.800 e tomada de 110. Qual vai ser a espessura do fio adequada para esse chuveiro? Para isso, vamos calcular a amperagem que o chuveiro produz. A gente divide os 5.800 por 110. 5.800 por 110 dá 52,72. Então, quando você ligar esse chuveiro, a corrente vai ser 52,72. A fiação vai ter que ser uma fiação de quanto de espessura? De 10? Não. Um fio de 10, de bitola 10, suporta até 50. Vai ser aqui um fio de 16. Bem aqui, ó, bem pequenininho. Um fio de 16 suporta até 60. O chuveiro gera 52, então o fio tem que ser um fio de 16, né? Porque o fio 16 suporta até 60 amperes. É assim que você escolhe a fiação, né? Para a instalação elétrica da sua casa, ok?